E eu fiquei 4 dias naquela cela. Quinta, sexta, sábado, domingo. Como eu não podia comer, fiquei com 2 pernas, 2 braços quebrados, como é que eu ia pegar comida para comer? O carcereiro, sendo ruim, em vez de colocar o prato para mim comer, ele pegava a comida e jogava, a comida caía sobre o meu corpo. E a comida se misturava com fezes e urina. Como eu não podia me levantar para tirar a roupa, fiquei com o braço quebrado, coluna quebrada, perna quebrada, o fêmur quebrado. Como é que você vai se colocar em pé para tirar a roupa? Então eu tinha que fazer na própria roupa mesmo. Então se misturava fezes, urina, sangue e comida azeda. Imagina uma pessoa 4 dias nessa situação. Quando foi no domingo à noite, o carcereiro abriu a cela, pensando que eu estava totalmente morto. Aliás, antes disso acontecer, eu me lembro um dia, não sei também o horário, porque você não tem noção de dia, se é noite, que a cela totalmente breu. Eu senti os ratos sair do bueiro, fedendo a fezes, passavam por cima de mim, comia a minha comida e voltavam. Eu cheguei até a dizer pro rato assim, um pensamento, rato, tu é mais feliz do que eu. Eu não chego aos teus pés. Olha a minha situação e olha a sua. Eu estou todo quebrado, fedorento, imundo. E você não. Você entra, come, bebe. É um animal livre, é rejeitado, mas é um animal livre. Entra, sai, come, bebe. E eu nem isso posso fazer. Que morrendo e eu não chego a teus pés. Eu não sei se você já se considerou pior do que um rato, mas naquele momento eu me considerava. Quando foi de noite, o carcereiro abriu a cela, no domingo à noite. Ele teve que botar a mão no nariz, parecia que eu estava em decomposição, de tão fedendo que eu estava. E quando ele foi me pegar para mim, arrastar para fora, para me botar no bandejão do ML, do Instituto Médico Legal, para mim ser encaminhado, eu me mexi, ele se assustou e disse: Falcão, você é um cara tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus quer saber de você. Geralmente, como nós quebramos o bandido, igual quebramos você, no segundo dia morre, você já está no 4º dia, tu não morreu. Cara, até para morrer você é um cara ruim, né, Falcão? Você não vale nada, Falcão. E ele começou a falar uma opção de besteira para mim, e eu virei para ele e disse assim: cara, eu juro por Deus, se um dia eu sair daqui vivo, a primeira pessoa que eu vou matar vai ser você. Ele disse que nada, você só esqueceu de fazer 2 coisas: calar a boca e fechar os olhos. O pessoal de outra sede está pedindo, pelo amor de Deus, para me tirar você daqui, você já está fedendo demais, você já está em decomposição. Você só esqueceu de fazer 2 coisas: calar a boca e fechar os olhos. Você está praticamente morto e não sabe que está morto. E ele começou a continuar falando besteira, falando dos processos que eu tinha que responder. E ele vira para mim assim: Falcão, você sabia que você tem 17 processos para responder? Eu não disse nada. E ele virou para mim assim: bom, vou fazer o seguinte com você. Eu sou policial, infelizmente sou evangélico também, mas como policial eu tenho ordem de te matar. Então hoje, meia-noite, se você não morrer por esse ferimento, nós policiais não vamos te matar. Mas Falcão, antes de eu te matar, meia-noite, agora são 8 horas, eu gostaria que você ouvisse o programa da minha igreja. Eu sou evangélico e eu gostaria que você ouvisse o programa da minha igreja. E eu olhei para ele e disse em pensamento: esse cara não é crente de coisa nenhuma, só se for crente do diabo, porque de Deus não é. Para fazer isso que ele está fazendo, não é crente de Deus. E ele disse assim: vou colocar um rádio para você ouvir o programa da minha igreja. Só que eu não acredito que Deus possa fazer mais nada por você. Acho que nem adianta nem você rezar, nem você orar, que Deus não vai fazer mais nada por você. De tão ruim que você é, Deus não pode fazer mais nada por você. Mas por questão de consciência, eu vou colocar o rádio para você ouvir o programa da minha igreja. Para que você nunca diga para Deus que ninguém nunca pregou o evangelho para você. E ele foi lá, pegou o rádio, amarrou o rádio na parte de cima da porta e me trancou. Eu esqueci de contar uma história antes. Naquela época eu detestava os evangélicos, porque eu não sei, mas eu não gostava dos evangélicos. Uma vez eu me lembro que eu estava numa praça usando droga com o meu pessoal de quadrilha, e eu percebi que estava chegando naquela praça um grupo de evangélicos para fazer o programa ao ar livre. E eles começaram a montar equipamento de som deles e tudo para fazer o programa ao ar livre. E eu com meus colegas fumando, cheirando,
quietinho. Eu cheguei até a dizer para os meus colegas, vamos ver como é que vai ser a programação deles. Vamos assistir a programação deles. E quando o pastor estava tudo pronto para começar o programa, eu percebi que o pastor pregou o microfone. Eu falei, agora vai começar o programa. Mas o pastor, em vez de nos cumprimentar, nos dar boas-vindas por estar ali, ele, ao olhar para mim, apontou o dedo para mim e disse assim: porque ladrão, assassino, traficante, chefe de quadrilha nunca vai entrar no reino do céu. Isso foi suficiente para mim ficar irado com ele. E eu virei para os meus colegas e disse assim: nós estávamos quietos, não estávamos? Vamos dar um troco nesses caras, vamos acabar com todo esse programa. Dentro do que eu estava, já fui dando tiro no pastor, damos soco nos irmãos, nas irmãs, quebramos equipamento, guitarra, quebramos tudo. E quando nós íamos fugindo, os irmãos gritando e tudo, quando nós íamos fugindo, eu percebi que o pastor ainda estava vivo e voltei para dar um segundo tiro nele. E quando eu apontei a arma para atirar na cabeça dele, a polícia vinha chegando e eu disse rapidamente: pastor, eu quero vencer como ladrão assassino, não vou entrar no reino do céu. E saí correndo. E agora eu tinha que ouvir a mensagem das pessoas que eu mais odiava, que eram os evangélicos. E o pastor usou Jeremias 29, verso 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o pastor começou a explicar o versículo, dizendo assim: esse versículo é versículo de promessa. Se você buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, esse Deus poderá aparecer para você e mudar o rumo da sua vida. E eu falei para comigo mesmo: esse pastor deve estar maluco. Deus ama pessoas que é bom. Eu não sou bom, eu sou ruim, sou assassino, sou assaltante, sou viciado. Deus só vai aparecer para quem é santo. Então eu não sou santo, Deus jamais vai aparecer para mim. E o pastor continuou com a mensagem e usou Jeremias 31, verso 3, que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. E o pastor continuou a explicar esse versículo, dizendo assim: Deus nos ama com amor eterno. E quando ele estava explicando o amor eterno de Deus, eu falei comigo, esse pastor deve estar maluco. Se Deus me ama, por que ele me deixou aqui quebrado, fedorento, imundo? Se tudo que eu fiz com ele, então ele teria que estar preso aqui comigo também, sofrendo comigo também. Que Deus é esse? Cadê o amor de Deus para comigo? E o pastor continuando falando do amor de Deus, eu falei assim: se Deus me amasse, ele não estaria aqui. Ele estaria aqui comigo. Porque tudo que eu fiz, eu usei o nome dele. Na minha ignorância eu falava assim: se Deus quiser, eu vou matar aquele cara. Conseguia matar e dizia assim: graças a Deus que eu matei esse cara, graças a Deus que Deus me ajudou a matar esse cara. Assaltava um banco e dizia: graças a Deus que Deus me ajudou a assaltar o banco. E agora eu estou aqui sozinho, quebrado, fedorento. Que amor de Deus é isso? E quando estava terminando o programa, eu percebi que a mensagem era diretamente para mim, porque o pastor disse assim: vocês que estão na cela, na solitária, está totalmente quebrado, ferido, mais para a morte do que para a vida, busca esse Deus. Deus nesta noite está te dando a única oportunidade para você ter encontro com Ele. Se você buscá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, quem sabe que esse Deus poderá aparecer na tua vida e mudar o rumo da sua vida. Mas se você não buscá-lo, infelizmente Deus não poderá fazer mais nada por você. Acabou o programa, o carcereiro veio, abriu a cela e gritou comigo: como é que é, Falcão? Gostou do programa? Nem adianta rezar, nem adianta orar. São 9h30 da noite. Daqui a 2 horas nós vamos te matar. E ele começou a desamarrar o rádio, tirar o rádio da porta. E eu olhei para ele e disse assim: cara, eu juro por Deus, nem que eu tenha que ir no céu, no inferno, vou te procurar para te matar. E tem essa, não vou te matar com 38 não, vou te matando aos poucos. Você nunca mais falar isso para mim. Que nada. E tem essa. Dessa vez a tua quadrilha nem vai conseguir entrar aqui dentro, porque a Secretaria de Segurança mandou mais policiais para cá, e tem até policiais de lá de fora para a tua quadrilha não te resgatar. Então o cara, tu vai sair daqui totalmente morto. E ele me trancou. E agora comecei a meditar na palavra do pastor, se eu deveria fazer experiência com Deus ou não.
Pelo outro lado, eu falava assim, o carcereiro diz que não adianta nem eu rezar e orar que Deus não vai atender minha oração, de tão ruim que eu sou. Mas algo dizia para mim, na minha mente, faça experiência com Deus, faça experiência com Deus. É por isso que Jesus disse assim, se ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. E eu resolvi fazer a experiência com Deus. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei rezar, também não sei orar. Mas se tu é um Deus de amor, misericordioso, conforme o pastor falou na rádio, e se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora. Eu quero te conhecer. E eu estou te buscando de todo o meu coração. Apesar que eu sei que não sou digno de ser aceito por ti, porque já matei, já roubei, já fiz tanta crueldade, mas se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora. Eu fiz 3 vezes esse pedido, não aconteceu nada. Esperei alguns minutos, se passaram. Não aconteceu nada. E eu falei comigo mesmo, tá vendo? É por isso que eu detesto os evangélicos, são tudo bando de mentirosos. Eu vou fazer o seguinte, se um dia eu sair daqui vivo, eu vou lá na rádio, vou matar esse pastor para ele nunca mais pregar mentira. E quando eu acabei de falar essas palavras, daquela cela totalmente escura, começou a surgir uma pequena luz da parede. E a luz foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu tentava ver quem estava atrás da luz, não conseguia ver. E eu falei comigo mesmo, tá vendo? Esses policiais são bobos mesmo. Para que usar esse farol tão forte em cima de mim? Se eu estou todo quebrado, fedorento, mundo, não tem nem como sair daqui. Se meus colegas invadiram a delegacia, no que eles me pegarem, pela forma que eles me pegaram, uma dessas costelas que está quebrada poderá furar o meu pulmão, o meu coração, acabou com a minha vida. Então não tem nem como sair daqui. Acho que nem de maca eu tenho condição de sair daqui. E quando eu acabei de falar isso em pensamento, e ouço uma voz me chamar. Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E eu tomei um susto e falei, poxa, todo mundo me chama de Falcão Alegre, agora essa pessoa me chamando pelo meu próprio nome. Falei, minha mãe não é porque é voz de homem, meu pai também não é porque meu pai está morto. Meus colegas não é porque todos eles me chamam de Falcão. A polícia também me chama de Falcão. E comecei a imaginar quem poderia ser. E quando eu estava imaginando quem poderia ser, pela segunda vez me chama. Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E comecei a pensar quem poderia ser, depois eu me lembrei, peraí, alguns minutos atrás eu fiz um pedido a Deus. Será que essa luz que eu estou vendo e essa voz que eu estou ouvindo é de Deus? Eu vou fazer o seguinte, se me chamar pela 3ª vez, da mesma forma que me chamou pelas 2 vezes, eu vou perguntar quem é. Se me responder, saberei que é Deus, se não me responder, não saberei quem é. E pela 3ª vez me chama. Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E mais do que depressa, eu perguntei, quem é que está me chamando? Eu obtive a resposta na hora. Eu sou Deus ao qual tu está pondo a prova. Querido, eu não tive mais dúvida que eu estava na presença de Deus. E eu falei, Senhor, se tu é um Deus de amor, misericordioso, e se tu me ama realmente, conforme o pastor falou na rádio, me cure dessa enfermidade, porque eu tenho certeza que de hoje eu não passo. Eu não vi a mão de Deus. Mas de repente eu comecei a sentir um peso de uma mão invisível a tocar no meu corpo. E aonde esse peso da mão me tocava, os ossos se encaixavam, as feridas se fechavam, as balas começaram a sair do meu corpo, o meu braço começou os ossos dos meus braços começaram a se encaixar, as das pernas começaram a se encaixar. Aonde que a mão de Deus tocava em mim, eu estava ficando totalmente curado. Depois eu sinto uma mão me pegando pela camisa, da mesma forma, igual aquele soldado me pegou, me jogou longe, eu sinto uma mão poderosa me suspendendo. E quando eu estava sendo suspenso, eu percebi que a coluna estava indo para o lugar, a bacia estava indo para o lugar, o fêmur estava indo para o lugar da perna do menino. E eu fui suspenso, mais ou menos um palmo. Eu fui suspenso, depois eu fui colocado no chão de novo, mas eu fiquei totalmente em pé, totalmente curado, sem nenhum problema.
Nem eu mesmo acreditei. Comecei a me poupar todinho, passar a mão no corpo todinho, e eu percebi que todos os meus ossos estavam encaixados. Tentei respirar fundo, e quando eu nem poderia respirar, eu consegui respirar sem sentir nenhuma dor. Cuspi para ver se o cuspe saía com aquele sangue preto pisado, o cuspe saiu branco com a neve. Depois eu percebi que realmente eu tinha recebido a cura da parte de Deus. E de felicidade eu dei um grito bem alto na cela. Deus me curou, louvado seja Deus. E agora eu não sabia o que fazer. Eu olhava para o meu corpo, passando a mão em tudo, e eu só sorrindo de felicidade. E às vezes começava a sair lágrimas dos meus olhos, e a luz permanecia ali na cela sem falar nada. Depois eu falei para Deus assim: Senhor, muito obrigado, porque agora eu sei que tu me ama. Só que eu quero lhe fazer mais um pedido. Se os policiais não me mataram hoje, meia-noite, que é o plano deles, amanhã vai ser meu julgamento de um processo. Só que eu tenho 17 processos para responder, um pior do que o outro. E o pedido que eu quero te fazer é isso: se tu me libertar desta prisão e me livrar de todos os meus 17 processos, até quarta-feira, 6 horas da tarde, eu prometo que eu vou te seguir. Aonde tu mandar ir falar desse milagre que tu realizou na minha vida, irei com todo prazer. Não vou medir distância, altura, longura. Aonde tu mandar ir, irei com todo prazer. A luz desapareceu sem me dar uma resposta. E agora tirei aquela roupa suja de fezes, de urina, abri a torneira, comecei a me banhar. Eu percebi que realmente o Espírito Santo entrou na minha vida. E como diz o salmista no Salmo 40, que diz assim: quando eu estava glorificando a Deus, comecei a cantar, louvando a Deus. Hoje eu posso me encaixar neste salmo que diz assim, Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço da perdição, de um tremendal de lama. Essa lama que está se referindo às drogas, os vícios, os roubos, os assaltos. Ele me tirou da lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Ele me firmou os meus passos e me pôs nos meus lábios um novo cântico. Nos meus lábios só saía a palavra ungia. E agora Deus me colocou um novo cântico nos meus lábios. E agora eu louvo a Deus com todo prazer. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no nosso Deus. E agora eu comecei a louvar e glorificar a Deus quando eu estava naquela cela totalmente escura, mas mesmo assim estava glorificando a Deus. A luz da cela se acendeu. Eu vi que não era luz divina porque era a lâmpada que estava acesa. E a portinhola da porta se abre, era o carcereiro. E quando ele me viu tomando banho, feliz da vida, glorificando a Deus, ele regalou o olho e disse: Falcão, tu era para estar morto, como pode estar em pé? E eu virei para ele assim: esse Deus que você falou que não podia fazer mais nada por mim, que não adiantava eu rezar e orar, que ele não podia fazer mais nada por mim, eu clamei por ele. E ele se fez presente nesta cela aqui. Ele fez 3 coisas na minha vida. O que ele fez, Falcão? Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Agora eu não me chamo Falcão Alegre, agora eu me chamo Adilson Pereira da Silva, remido pelo sangue de Cristo Jesus. E quando eu falei terminei de falar essas palavras, aquele carcereiro começou a se tremer todo. E começou a me fazer perguntas de como era Deus, a forma que Deus me curou. E eu só respondia: Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Não sou mais Falcão Alegre, agora sou Adilson Pereira da Silva. E ele saiu tremendo dali. Talvez aquele carcereiro deve ser um de vocês também. Diz que é cristão, mas não conhece a Bíblia e nem conhece o poder de Deus. Quem é um homem para dizer que Deus não pode fazer algo por alguém? Quem somos nós para dizer isso? Como está escrito em Mateus 22,
29 diz assim: respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, muitos cristãos, erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, como esse carcereiro falou, que nem Deus poderia fazer algo por mim. E agora, quando ele me vê curado, me vê glorificando a Deus, ele começa a se tremer todo. E ele chamou os outros policiais. Quando os outros policiais começaram a fazer perguntas e tudo, e eles começaram a discutir entre eles se me matariam ou não, meia-noite ou não. Já era por volta de 10h30 para 11 horas mais ou menos, e eles estavam discutindo se me matariam meia-noite ou não. Graças a Deus resolveram não me matar. Mas na segunda-feira foi montado um grande esquema de segurança e eu fui levado para o fórum. Ao chegar no fórum, o juiz me perguntou: você tem um advogado que possa te defender? Eu falei: não tenho advogado. E tinha um grupo de advogados ali esperando pegar a causa de alguém. O juiz virou para os advogados e disse assim: vocês querem pegar a causa deste homem? E quando eu olhei para os advogados, todos eles fizeram assim para mim. E o juiz perguntou: por que vocês não querem defender a causa deste homem? E um deles virou para mim, virou para o juiz e disse: meritíssimo, esse homem é muito perigoso. Nós não vamos pegar a causa desse homem. Se nós perdermos a causa, ele vai mandar nos matar. E por isso que nós não vamos pegar a causa dele. Mas mesmo assim, num processo, fui condenado a 50 anos de prisão. E eu fiquei imaginando, se num processo eu peguei 50 anos de prisão, terá os outros 16 que eu teria que responder ainda, que era um pior do que o outro. E eu comecei a ficar chateado comigo e até mesmo com Deus. Cheguei até para reclamar contra Deus. Mas depois eu parei, pensei e falei: não, eu estou errado. Se eu dei um prazo até quarta-feira, por que eu devo ficar desesperado? Me levaram de volta para a delegacia. E quando foi na segunda-feira à tarde, o delegado virou para mim e disse assim: Falcão, graças a Deus que nós vamos ficar livres de você. Quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, você vai ser transferido para Ilha Grande. E tem essa: você vai ficar na mesma cela dos outros traficantes de chefe de quadrilha ao qual você roubou o ponto de venda de droga deles. Eles estão dispostos a acabar com você. Então, a partir de quarta-feira, nós policiais vamos ficar livres de você para o resto de nossa vida. O tempo foi se passando. Quando chegou quarta-feira, por volta de 3 horas da tarde, o delegado entrou na minha cela e disse para mim: daqui a 1 hora você vai ser transferido para a Ilha Grande. Se prepara e graças a Deus não vou ficar livre de você. Deu 4 horas da tarde, já estava pronto para ser transferido. Pelo outro lado, eu estava orando a Deus que eu não fosse transferido. E quando deu 4 horas, o carro não compareceu. Deu 5 horas, nada. Eu percebi que o delegado começou a ficar nervoso, preocupado. Esse carro não tem como chegar atrasado, porque ele é escoltado por vários policiais, pelos batedores da polícia, então não tem como chegar atrasado. Deu 5h30, nada. Quando faltava 1 minuto para terminar o prazo que eu tinha dado para Deus, me aparece dentro daquela delegacia 3 homens de branco. Terno branco, gravata branca, camisa branca, calça branca, até o cinto, sapato e meias brancas. Louros, fortes, olhos azuis bem claro. E chegaram com o delegado, entregaram um documento para o delegado, dizendo que eram meus advogados. O delegado olhou para o papel, disse para ele: eu não posso soltar o homem dessa periculosidade. Esse cara já fez isso, como é que nós vamos soltar ele? Acho que esse juiz está maluco. Se na segunda-feira deu a sentença, como pode desfazer dessa sentença? E telefonou para o juiz. O juiz confirmou que tinha dado alvará de soltura. O delegado abriu a portinhola da minha cela, disse: Falcão, você está vendo aqueles 3 homens? Falei: tô. Eles estão dizendo que são teus advogados. Falei: é mentira, porque eu não tenho advogado. No dia do meu julgamento, ninguém quis ser meu advogado. Então eu não tenho advogado. Mas eles estão dizendo que são teus advogados. Falei: estão dizendo que eu não tenho advogado. De tanto aqueles 3 homens insistirem, o delegado me soltou. E quando eu fui falar com
com um deles virou para mim e disse assim: Adilson, não fala nada conosco, assine esse documento aqui. Assinei o documento, ele entregou para o delegado e disse para mim assim: você não vai embora para tua casa, você vai para uma fazenda conosco, entra naquele carro. Quando eu olhei para o carro todo enferrujado, sujo, não dava nem para ver a placa direito, eu falei comigo mesmo: esses caras são policiais, eles estão armando para acabar comigo. Que muitos dos meus colegas de quadrilha foram mortos assim. A polícia pegava um carro velho, botava o preso lá atrás e levava por uma estrada totalmente escura, breu. Lá já estavam outros policiais com querosene, com gasolina e com metralhadora. E quando o carro chegava, os policiais saíam correndo do carro, e esses policiais jogavam o querosene, tacavam fogo e metralhavam o preso. E quando eu olhei para o carro, eu falei: esses caras são policiais, eles vão acabar comigo. Mas um deles me empurrou para dentro do carro. Eu falei, pelo peso da mão, quem já apanhou da polícia sabe muito bem. E eu entrei no carro e meu coração começou a disparar. Eu falei: esses caras vão me matar. Mas como um entrou e ficou do meu lado, eu falei: bom, se esses dois da frente saírem, eu vou segurar o de trás. Então eles vão ter que matar esse. Eu vou morrer com esse que está aqui comigo. Vamos trazer. Era um Fusca velho, azul, velho, não dava nem para ver a placa direito. E justamente de noite eles entraram justamente na estrada, totalmente escura, não dava para ver nada, só a luz do carro que iluminava a estrada. E agora eu ficava preocupado. E de repente o carro parou em frente a uma porteira que tinha uma luz. Um só deles que saiu, abriu a porteira, o carro andou um pouquinho, outro fechou a porteira, entrou no carro e continuou entrando pela fazenda dentro. Eu saí do carro, eles fizemos um circo, fizemos uma oração e mandaram que eu fosse para o quarto pegar minha roupa. Já estava minha roupa lá pronta. E já: você vai tomar banho, nós vamos preparar um lanche para você. E assim eles fizeram, tomei banho, me deram uma roupa nova. E quando eles estavam fazendo o lanche, um deles abriu a palavra de Deus, justamente em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eles começaram a falar que enquanto eu estivesse ali com eles, que eu deveria procurar a Deus de todo o meu coração, para que o dia que eu estivesse ali pudesse ser a minha transformação completa. E no outro dia de manhã, na quinta-feira, um deles virou para mim e disse assim: Adilson, nós três somos totalmente vegetarianos. Nós não comemos carne de espécie alguma. E durante o tempo que você ficar aqui conosco, você não vai comer carne de espécie alguma. Nem carne, nem peixe, nem galinha. E se caso você for embora daqui e voltar a comer carne, peixe e galinha, e você for cometido por um câncer, por uma úlcera, não adianta orar para Deus, que Deus nunca vai te curar, porque você foi desobediente à palavra dele. Mas se você for obediente à palavra de Deus, fazendo o possível para não comer carne, nem peixe, nem galinha, você vai ter uma boa saúde. Você vai durar muito tempo. Durante os outros dias, quando foi quinta-feira à noite, eles começaram a arrumar a casa, a limpar a casa. E eu falei: mas por que vocês estão limpando a casa? Eles disseram: nós estamos nos preparando para o sábado. E venha cá. Eles me chamaram, sentei com eles à mesa, e eles falaram sobre Isaías 58, verso 13 e 14. Leram para mim. E me explicaram a importância do sábado. Então ali eles me ensinaram como eu me preparar para o sábado, como guardar o sábado e como santificar o sábado. Me ensinaram a me preparar para o sábado da seguinte forma: quando terminar um sábado, você já tem que se preparar para o próximo sábado. Você tem que reunir a sua família e planejar o sábado seguinte. A roupa que você vai usar, a sua família vai usar no sábado seguinte. A refeição que vocês irão fazer, fazer o planejamento das 3 refeições. E durante a semana, até quinta-feira, você deverá lavar e passar a roupa
e fazer as compras até quinta-feira. Da quinta-feira à noite, que é sexta para nós, você já deve começar a se limpar a casa, deixando só por último a cozinha de manhã cedo. De manhã. De tal forma que quando faltava 1 hora para o pôr do sol, você já estava de banho tomado, com tudo pronto. E me falaram também, e eles faziam 3 cultos conosco, 6 horas da manhã, meio-dia e ao pôr do sol. Geralmente nós só fazemos o pôr do sol na sexta-feira, eles faziam todos os dias o pôr do sol comigo. Só que o pôr do sol de sexta-feira era um culto longo, culto de gratidão, de louvor a Deus, lia-se muita Bíblia, eles já aproveitavam, me davam um estudo bíblico também. E no sábado a gente ia lá para dentro da mata fazer o culto, estudar a Bíblia com eles. E a gente levava tudo pronto que a gente tinha feito na sexta-feira e levava para a mata. Suco já levava tudo pronto. E no sábado à noite a gente voltava para casa e já fazia o planejamento do sábado seguinte. Durante a semana eles me ensinaram as profecias de Daniel, do Apocalipse, a importância do santuário, o juízo investigativo, as profecias de Daniel, as 2.300 tardes de manhã. Toda a doutrina da nossa igreja aprendi com esses 3 advogados. Depois de 30 dias que eu estava ali com eles, guardando sábado, trabalhando com eles, capinava com eles. E um deles virou para mim e disse assim: Adilson, volta para o Rio de Janeiro, procura uma igreja que gosta do mandamento de Deus, que tenha fé em Jesus, porque essa igreja é verdadeira e é a menina dos olhos de Deus. E eu perguntei para eles, qual o nome dessa igreja? E um deles me respondeu, nós não vamos falar. Se você entrar numa igreja e tiver tudo aquilo que nós te ensinamos, é a igreja de Deus e é a menina dos olhos de Deus. Mas se você entrar numa igreja e não tiver nada daquilo que nós te ensinamos, infelizmente não é a igreja de Deus. Deus só tem uma igreja verdadeira, a qual nós já te mostramos em Apocalipse. Deus só tem uma igreja. É aquela que gosta do mandamento de Deus, que tem a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja verdadeira de Deus. Depois o outro virou para mim e disse assim: Adilson, quando você estava preso, você fez um voto a Deus. Cumpra com esse voto a Deus. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu nunca tinha falado para ninguém, nem para eles mesmos eu tinha falado que eu tinha feito o voto. Como é que eles sabiam que eu tinha feito o voto? E essa foi que me deixou preocupado. Se eu nunca falei para eles, como é que eles sabiam que eu tinha feito o voto a Deus? Vim embora para o Rio de Janeiro, voltei para minha casa, não falei nada para minha mãe que eu tinha me tornado um cristão. E comecei a procurar emprego. É difícil para um ex-traficante no Rio de Janeiro conseguir emprego. Mas graças a Deus, Deus esteve comigo. E como Jesus diz, quando Ele abre a porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E Ele me abriu uma porta de emprego. Consegui logo o emprego. Peguei meu primeiro salário. Separei o dízimo, claro, que pertencia ao Senhor. Comprei 3 presentes e fui na fazenda agradecer esses 3 advogados e presenteá-los. E quando eu cheguei na fazenda, eram outros moradores que estavam lá, e também da minha mente se apagou o nome desses 3 advogados. E eu falei para o atual dono da fazenda: moço, eu gostaria que o senhor me chamasse os 3 advogados que moram aqui, porque há um mês atrás fiquei 30 dias nessa fazenda com esses 3 advogados, e eu estou aqui para agradecê-lo por tudo que eles fizeram por mim. E o moço virou para mim e disse assim: acho que você está equivocado, aqui não mora nenhum advogado. Eu falei: mas mora sim, porque eu fiquei 30 dias nessa fazenda. Ele disse: não, você não ficou. Eu nunca saí dessa fazenda. No máximo que eu saio, vou na cidade, faço as compras e trago tudo para a fazenda. Não viajei nem nada. Como é que você ficou 30 dias? Eu falei: fiquei. E falei das plantações que nós plantamos. Ele disse: não, quem plantou foi meus funcionários, não foi você. Não fomos nós que plantamos, com os 3 advogados, tudo. Ele disse: não. Você tem certeza que essa fazenda? Eu falei: tenho certeza que essa fazenda. A prova, tanto é que eu estou aqui, né, na sua porta. Ele falou: como daqui não dá para ver a minha fazenda, só quero tirar uma dúvida de você. Porque se você falar o que está certo, vou dizer que é eu que mesmo. Mas se você não falar, porque tem muitas fazendas parecidas uma com a outra aqui.
em Nova Friburgo. Ele falou, me descreva como é que é lá nos fundos da minha fazenda para ver se o que você está falando é verdade. Eu comecei a falar do rio, da cachoeira, da parte de Gramado, que a gente ficava todo sábado à tarde ali, sentado, estudando a palavra de Deus. Falei do pomar, falei da plantação de hortaliça, da criação de tudo. Ele disse, realmente é aqui mesmo. Só que eu nunca vi você aqui e nunca vi esses 3 advogados aqui com você. Mas só para tirar uma outra dúvida, você disse que ficou na minha casa. Falei, que ele na casa 30 dias. Me descreva como é que é a minha casa. Comecei a falar dos quartos, da sala, dos móveis, da mesa, tudo. Do banheiro, da cozinha. Ele disse, realmente é aqui. Mas eu nunca vi você na minha casa. Mas eu falei, eu estive aqui. E eu fiquei sem saber. E o rapaz, o dono da casa, disse assim, você se lembra o nome desse advogado? Eu falei, não me lembro. Por que ele me sugeriu? Por que você não vai na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro? Eu vou te dar um endereço. E você vai lá, que lá tem o endereço de todos os advogados do Rio de Janeiro. E lá você vai poder encontrá-lo. E assim eu fiz. Fui na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E ao chegar lá, a pessoa que nos atendeu, uma senhora, expliquei a minha situação. E ela disse assim, rapaz, vai ser muito difícil localizar esse advogado. Porque só no Rio de Janeiro nós temos cerca de quase 20 mil advogados. Se eu passar retrato por retrato deles, nós vamos ficar aqui o dia e a noite. São um por um. Vou lhe fazer uma pergunta e essa pergunta vai te ajudar melhor. Você já foi julgado alguma vez? Eu disse para ela, sim. Então é fácil. Fala no fórum, pega o seu processo, dentro da pasta do seu processo, e está ali o nome dos 3 advogados. Aí você vem aqui, traz o nome desses 3 advogados, que nós vamos localizá-lo e vou te dar o endereço desses 3 advogados. E assim eu fui. Ao chegar no fórum, disse o número da pasta do meu processo, e o rapaz disse assim para mim, você volta daqui a 3 dias que eu vou procurar o teu processo. E vim embora. 3 dias depois eu voltei lá, o rapaz disse que não tinha achado o meu processo. Mandou que eu fosse para o DESIP. Assim eu fui. Também lá não acharam o meu processo. E fui em vários lugares e também não acharam o meu processo. E agora fiquei sem saber o que fazer. Nesse meio tempo comecei a procurar a igreja verdadeira. E a primeira igreja que eu fui foi a igreja do Carcereiro. Primeira igreja batista do Rio de Janeiro, no Estácio. E ao chegar lá, de noite, no domingo à noite, quem eu vejo chegando também? O carcereiro com a sua família. E quando ele me vê, ele começa a se tremer todo. E começa a andar para trás. A mulher, os filhos, perguntaram, pai, por que você está andando para trás? E ele diz para a mulher, eu estou diante do Falcão Alegre, ele jurou por Deus que até no céu e no inferno para me procurar. De repente ele gritou para a mulher dizendo assim, foge para um lado que eu vou fugir para o outro. E eu, em vez de ficar parado, resolvi correr atrás dele. Ele correu para dentro da própria igreja. A igreja é muito grande, para 2.000 membros. E ele começou, e quando ele me viu correndo atrás dele, dentro da igreja, ele se desesperou, começou a gritar, socorro, socorro, o Falcão vai me matar, socorro, socorro. E ficou naquela correria toda, os irmãos e as irmãs pensando que eu fosse assaltar a igreja. Conseguiram me pegar, pegaram ele também, ele gritava tremendo, dizendo, pastor, esse cara é Falcão, e ele jurou por Deus que vai me matar, por favor, pastor, não me deixe esse cara me matar. E o pastor olhou para mim e disse, é você que é tal do Falcão Alegre? Não foi você que deu um tiro num do nosso pastor numa programação, numa praça ao ar livre? Há 3 anos atrás, aproximadamente? Eu falei, sou eu mesmo. E o pastor deu um passo para trás e disse assim para mim, não vai dizer que você vai matar o nosso irmão aqui na nossa frente. Eu falei, não, pastor, eu não vim para isso. Eu vim agradecê-lo, porque através dele eu pude conhecer esta igreja. E eu comecei a contar a minha história, a forma de como eu conhecia aquela igreja. Me levaram para a sala pastoral, e eu percebi que o carcereiro se tremia todo e tudo, achando que poderia estar mentindo. E quando eu estava contando a minha história, a forma de como eu conheci aquela igreja,
entra naquela sala o pastor que eu tinha dado o tiro na praça. E quando ele me viu, saiu correndo, e agora eu corri atrás dele, novamente começou aquela confusão de novo. Mas me aproximei dele, conseguia falar com ele, disse: pastor, eu quero lhe pedir perdão por ter te dado tiro naquela programação daquele domingo à tarde. E ele tentou me empurrar e tudo. Eu falei: não, pastor, eu quero lhe abraçar, quero te pedir perdão. E ele abriu o paletó, abriu a camisa, diz: por causa daquele tiro que você me deu, olha só que o médico teve que abrir a minha barriga para extrair a bala. Olha quantos pontos eu levei. Eu falei: pastor, me perdoe, eu não queria agir dessa forma. Agora eu sou cristão, não sou mais assassino, não sou mais ladrão. E eu comecei a abraçá-lo, pedindo perdão. Ele começou a chorar e me abraçou e começou a dizer: só Deus mesmo para mudar um homem desse, só Deus mesmo para mudar um homem desse. Só que naquela igreja eu não fiquei. Havia problemas, tivemos 2 confrontos, um por causa de uma Santa Ceia. O pastor disse que só poderia participar da Santa Ceia que guarda os mandamentos de Deus. E quando terminou a Santa Ceia, fui falar com ele. Ele disse que eu estava maluco, que eu estava endemoniado, porque eu toquei no assunto do sábado. Ele me pôs para fora daquela igreja. Aí continuei frequentando aquela igreja, tive outra decepção, que um jovem estava sendo excluído da igreja porque guardava o sábado. E eu perguntei para o pastor: pastor, existe um mandamento para condenar as pessoas que guardam os mandamentos? E o pastor ficou furioso comigo e me pôs para fora da igreja dizendo que eu estava endemoniado. E eu virei para o pastor e disse: pastor, se eu estou endemoniado, se o senhor é um homem de Deus, o senhor tem todo o poder para expulsar o demônio de mim. E eu quero que o senhor expulse o demônio de mim. E ele ficou irado com a minha resposta e mandou que os diáconos me colocassem para fora daquela igreja. E agora comecei a procurar outras igrejas, e eu levei aproximadamente 2 anos e meio procurando a igreja e não achei. Um dia eu estava na praça, em Botafogo, na rua São Clemente, na mesma praça que eu fui preso pelos policiais a última vez. Eu estava ali sentado, e eu falei para Deus assim: Senhor, aqueles 3 homens que me deram estudo naquela fazenda em Nova Friburgo, eles me provaram biblicamente que tu tem uma igreja verdadeira. Só que até hoje eu não achei essa igreja. E vou lhe fazer um desafio. Se tu hoje não me mostrar essa igreja verdadeira, infelizmente eu vou voltar para a indústria do crime de novo. E quando eu levantei a cabeça, eu vejo 2 garotos bem uniformizados, com alguns folhetos em mão, e se aproximaram de mim. Sentaram do meu lado aqui. E eles começaram a falar sobre anjos. Eu fui fazer o trabalho missionário, e antes de eu tocar a campainha na casa de uma senhora, eu resolvi fazer uma oração. E eu orei. Após a oração, toquei a campainha, e a senhora abriu a porta para mim, e ela disse: espera um instante. E ela pegou 3 cadeiras. E eu fiquei imaginando: uma deve ser para mim, outro para ela, outro deve ser para o neto dela, para ouvir o que eu tenho a falar para ela. E quando de repente ela disse para mim: entra você e o seu companheiro. E eu virei para ela e disse assim: minha senhora, quando eu toquei a campainha eu estava só. Ela disse: não, quando eu abri a porta, estava você e um outro atrás de você, de branco, atrás de você. Foi por isso que eu peguei 3 cadeiras, para que eu e você e o rapaz de branco entre para nós conversarmos. Aí outro garoto disse assim: ah, eu já sei. Toda vez que nós vamos fazer o trabalho missionário, nosso diretor diz que toda vez que nós vamos fazer um trabalho missionário, o anjo do Senhor nos acompanha. Então ela viu que foi um anjo te acompanhando. Aí eu resolvi fazer uma oração para Deus, de tudo que eu estava ouvindo. Eu falei para Deus assim: falei: Senhor, se esses 2 garotos são desbravadores, pertencem à sua igreja verdadeira, que um deles fale comigo agora. O que mais falava me deu este folheto aqui, me convidando para me participar da conferência dos arautos do rei, da voz da profecia. E tem várias palestras que eles vão fazer
todo sábado e domingo. Aqui está as datas, tudo. E eu falei assim para eles: vocês são de que igreja? E eles me responderam: nós somos da Igreja Adventista Sétimo Dia. Me explica, me fala alguma coisa sobre esta igreja. E o que mais falava começou a me explicar: nós guardamos o sábado, a lei de Deus está em vigor, nós estudamos as profecias de Daniel, do Apocalipse, nós estudamos a Bíblia toda, nós estudamos as profecias às 2.300 tardes de manhã. Alguns irmãos são vegetarianos. Eu falei: justamente essa igreja que eu estou procurando. Me leva lá. E eles me levaram para a Igreja Adventista Sétimo Dia de Botafogo. E ele me trouxe até aqui dentro. E eu sentei justamente neste local. O pastor César César sentou do meu lado, os 12 desbravadores do meu lado. Tive o privilégio de ouvir o quarteto cantar. Mas eu percebi que os irmãos estavam preocupados com a minha presença ali. Alguns sabiam que eu era, outros não. E eu percebi que ficou ali junto. Mas quando o quarteto começou a cantar, tudo se acalmou. E eu comecei a prestar atenção nas músicas que estavam sendo cantadas. Mas uma música me tocou profundamente. Enquanto eu estava ouvindo o quarteto cantar, fiquei muito emocionado pelo um dos hinos que eles cantaram: Pai, me ajuda a ti, porque eu sou o pecador. Depois o pastor Roberto Cortes começou a pregar. E enquanto ele estava pregando, eu olhei para aquela janela ali. E a mesma luz que me apareceu na cela, me apareceu naquela janela. Eu pude ouvir a mesma voz que me chamou na cela, dizendo: Adilson, 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 ficai aqui, porque esta é minha igreja verdadeira e a menina dos meus santos olhos. E ali tive estudo bíblico com a esposa do pastor César César. E toda vez que ela ia dar um estudo bíblico, eu dizia para ela: eu já sei. Ela disse: como você sabe? Porque os 3 advogados já me ensinaram tudo isso. E o pastor César César, comecei a contar a história para eles. E ele disse assim: você sabe quem é os 3 advogados? Falei: pastor, eu não sei quem são os 3 advogados. Ele disse: mas eu sei quem é. Mas como? Os 3 advogados que te deram estudo bíblico foram anjos. Você conviveu com anjos e não sabia. Porque tudo que você está falando, não tem como pensar em outra coisa a não ser anjo. Que você nunca mais viu esses 3 advogados. Todos os processos desapareceram. Só pode ser anjos que fizeram estudo bíblico. Eu não tenho dúvida. Você teve estudo bíblico, você conviveu durante 30 dias com os anjos e não sabia. E eu me batizei naquela igreja, num domingo, dia 28 de abril de 74. Comigo se batizaram aproximadamente 15 pessoas. 15 pessoas se batizaram naquela noite. E como o tanque batismal da igreja de Botafogo era um pouquinho grande, então se entraram 2 pastores para fazer o batismo: o pastor Roberto Rabelo e o pastor César César. O pastor Rabelo batizou o Samuel Mascarenha. Nós 2 nos batizamos juntos. E de lá para cá eu comecei a trabalhar na ação missionária. A igreja começou a fazer o trabalho com os presos na penitenciária. Depois conheci o pastor Paulo Matos, líder do pastor auxiliar de Botafogo. E ali nós começamos a fazer o programa ao ar livre. 2 anos depois do meu batismo, comecei a trabalhar com desbravadores. E eu vi a forma melhor de conduzir muitas almas aos pés de Cristo através do Clube do Desbravador. E me tornei líder de desbravadores no dia 28 de fevereiro de 79. De lá para cá tenho trabalhado com desbravadores. Mas, queridos, quando eu voltei para casa, minha mãe percebeu uma mudança na minha vida. Mas quando eu me batizei, é que eu revelei para minha mãe a igreja que eu estava seguindo. E eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, agora eu sou evangélico, estou seguindo uma igreja verdadeira e eu gostaria que a senhora seguisse comigo. Minha mãe deu um sorriso, disse: filho, eu não acredito na tua conversão. Você matou, você roubou, você me deu um tiro por causa de droga e agora você é crente? Eu não acredito na tua conversão. Queria que você está se escondendo atrás da Bíblia para cometer outros crimes piores.
mas eu não acredito na tua conversão. E minha mãe disse assim para mim: eu não acredito que de capeta você virou santo. Eu não acredito. Eu falei: mãe, mas graças a Deus agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela disse: não acredito. Filho, se você quiser ficar na minha casa, você pode até ficar. Mas o dia que você tocar na Bíblia, falar de Bíblia para mim, falar de Jesus, falar de tua mudança, vou botar você para fora de casa. E eu não quero que nunca mais você me considere como sua mãe, porque eu não acredito na tua conversão. Você só me decepcionou, a polícia esteve aqui várias vezes atrás de você, e eu não quero saber. E eu entrei para o quarto e falei, e orei a Deus da seguinte forma: Senhor, tu sabe que agora minha mãe, eu gostaria que ela conhecesse a verdade, a qual eu conheço. Só que ela não acredita na minha conversão. Falei: Senhor, me ajude para que em tudo que eu fizer aqui na minha casa, a minha mãe possa ver a tua pessoa refletida na minha vida. Não demorou muito tempo, eu fiz um concurso para trabalhar no Arsenal de Marinha, trabalhar como montador naval. E passei e cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, me acorda às 5 horas da manhã, porque eu tenho que ir para o quartel para ter uma entrevista com o comandante, que a partir da semana que vem eu vou começar a trabalhar no Arsenal de Marinha. Ele disse: então tá bom, 5 horas eu vou te acordar. E assim ela fez. Só que eu tenho um costume até hoje de acordar 3 horas da manhã. Eu, graças a Deus, que eu tenho o meu anjo, que todo dia, 3 horas da manhã, ele me acorda, para que eu possa ter esse encontro a sós com Deus. E nesse dia, acordei 3 horas da manhã e comecei a orar. Deu 5 horas da manhã, ainda estava orando, falando com Deus. E de repente, minha mãe entrou no quarto correndo para me chamar. Ela me viu de joelho. E ela ficou parada por alguns minutos e saiu correndo e fechou a porta. Abriu a porta de novo e fechou de novo. Abriu de novo e fechou. Pelo barulho de abrir e fechar a porta, eu percebi que era minha mãe. Era 5 horas, parei de orar, me arrumei, e quando sentei à mesa para fazer o desjejum, minha mãe disse para mim: filho, diga para o teu pastor que eu quero me batizar. Eu falei: mãe, a senhora disse que um dia que eu tocasse nesse assunto, a senhora me colocaria para fora de casa, e a senhora mesmo está tocando nesse assunto. Ela disse: filho, quando você falou essas palavras para mim, eu não poderia acreditar em você. Que você matou, você roubou, você fez tanta coisa de ruim, e agora você está dizendo que você era crente. Não podia acreditar. Mas eu comecei, desde aquele dia, comecei a te observar. Quando você saía para o trabalho, eu entrava no seu quarto, eu via a lição da escola sabatina aberta, totalmente preenchida e sublinhada. E eu passei a estudar a lição da escola sabatina. A Bíblia estava aberta, que você deixava a Bíblia aberta. Eu passei a estudar aquela página que você deixava aberto. E hoje de manhã, quando eu entrei no seu quarto, eu tive uma prova concreta que você agora é um cristão verdadeiro. Eu falei: mãe, que prova é essa que a senhora teve? Que essa está dizendo que agora eu sou um cristão verdadeiro. Ela disse: filho, quando eu entrei no quarto, correndo para te chamar, eu deparei você de joelho. E eu tive o privilégio de ver um anjo sentado à sua direita. Enquanto você orava, o anjo passava a mão na tua cabeça e o anjo olhava para mim. E eu olhei para o anjo por alguns instantes e saí correndo e fechei a porta. E quando abri, lá estava o mesmo anjo, continuando passando a mão na tua cabeça, e enquanto e o anjo olhava para mim. Fechei a porta e abri de novo, lá estava o mesmo anjo, continuando passando a mão na tua cabeça, e o anjo olhava para mim. Filho, se Deus pode transformar a sua vida, pode você ter um anjo, por que Deus não pode transformar a minha vida para que eu tenha esse anjo também? E graças a Deus, não demorou muito tempo, minha mãe se batizou justamente no dia do meu aniversário, que foi no domingo, dia 9 de maio. 20 anos depois da morte do meu pai, minha mãe se batizou. No dia 9 de maio eu tenho 2 lembranças, uma triste e outra alegre. A triste é porque mataram meu pai quando eu completei 8 anos de idade.
E quando eu completei 28 anos, 20 anos depois, minha mãe se batizou. E minha mãe me trouxe essa alegria justamente no dia da morte do meu pai. E lá para cá, só que agora eu já passei no concurso do Arsenal de Marinha e eles me pediram um documento, atestado de antecedentes criminais. E eu falei, e agora? Falei com minha mãe disse assim para mim, filho, não tira esse documento. Porque esse documento vai trazer tudo à tona e você vai ser preso de novo. Falei com o pastor da igreja do Botafogo, César, e alguns advogados, me aconselharam a não tirar esse documento. Mas eu comecei a orar e falei, Senhor, eu preciso desse documento, porque eu preciso trabalhar pela Marinha para poder dar o de melhor para minha mãe. Que na Arsenal de Marinha eu poderia ganhar muito mais e vou tirar minha mãe dessa situação. E todo mundo me aconselharam, mas eu comecei a orar bastante, pedi os irmãos da igreja do Botafogo que orassem em favor disso. E eu tomei uma decisão. Uma terça-feira eu falei para minha mãe, eu vou na delegacia tirar esse documento. E minha mãe disse, filho, não vai. Se o juiz mandar te prender, eu não vou te esconder mais não. Porque agora nós somos cristãos, não podemos viver uma vida de mentira. Diz, mãe, não tem problema. Eu vou confiante em Deus. E eu fui, ao chegar na delegacia do Catete, quem estava lá? O delegado, que justamente me deu aquela surra toda. E quando ele me viu, disse, Falcão, tu tá preso? Tu tá solto? Como? Você não pegou 50 anos de prisão? Como tu tá preso? Ah, tu veio se entregar? Você fugiu, tu veio se entregar? Eu falei, não vim se entregar. Eu estou livre já quase 3 anos. Ele disse, não acredito. Eu falei, já tenho quase 3 anos que estou livre. Mas como? E ele disse assim, mas como você? Eu não sei. Eu sei que Deus me tirou dessa situação. Agora eu sou cristão, vivo para Deus. É assim que nada. Crente é assim mesmo. Todos presos aceitam Jesus e chega, daqui a 2, 3 anos volta o que era de novo. Daqui a 2 anos vou estar te prendendo de novo. Tu está escondendo atrás da Bíblia para cometer outros crimes piores. E ele falou, o que você veio fazer aqui então? Eu falei, vim tirar atestado de antecedentes. Tá maluco, rapaz? Quantos crimes você cometeu? Quantos assaltos a banco? Quantas pessoas que você induziu para as drogas? Para criminalidade? Ainda acho que o teu atestado vai vir limpinho? Falei, mas eu vim tirar, eu arrumei um emprego e disse, eu estou precisando desse documento. Se o juiz mandar te prender, eu nem vou te prender, vou te matar logo. Tu vai ter que deixar o endereço e tudo para poder te entregar a carta, tudo. Preenche esse documento aqui. Preenchi. Se daqui a 3 dias, você pode se preparar. Se o juiz mandar te prender, não tem caô. Vou com o meu pessoal, os policiais, para acabar com você mesmo. Passaram os 3 dias e o correio bateu na porta. Minha mãe que recebeu, eu estava no trabalho. Minha mãe não abriu o envelope e ela me deu. E ela disse, acho que é da Secretaria de Segurança Pública. Falei, agora eu estou perdido. E quando eu abri, estava esse documento aqui. Esse atestado aqui. Quando eu li, eu não acreditei do que nela estava escrito. E eu li, dei para minha mãe ler. Minha mãe, eu falei, é isso mesmo. Sabe o que está escrito aqui, queridos? Está escrito assim, não registra antecedentes criminais na capital do estado do Rio de Janeiro. Queridos, eu digo para as pessoas que Deus não fez 3 coisas na minha vida, fez logo 5 coisas na minha vida. Deus me tocou, Deus me curou, Deus me transformou, Deus me perdoou de todos os meus pecados. Isaías 55, 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago a tua transgressão por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Então Deus apagou os meus pecados todos.
E a quinta coisa que Deus fez na minha vida se encontra em Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Hoje eu posso dizer, sou livre. A promessa que eu estou aqui dando testemunho, já viajei para vários lugares, porque eu sou livre. E então essas 5 coisas Deus fez na minha vida. E eu falei para a mãe, agora não devo mais nada a ninguém, não devo mais nada à justiça e tudo. E eu fiquei tranquilo. Mas, queridos, alguma coisa me deixava perturbado. Em meu poder ainda existia coisas que eu não gostaria de ter. Eu tinha propriedades, eu tinha casas, fazendas, tudo com dinheiro de roubo, de crime e de droga. Eu fui matador de aluguel, bati em algumas autoridades, ganhava com esse dinheiro, eu cobrava muito alto. E com esse dinheiro fui comprando propriedades, fazendas, casas, carro, apartamento. E eu comecei a falar, quando eu estava na fazenda com esses 3 advogados, eu comecei a falar para eles assim, poxa, eu não consigo dormir porque é uma coisa que me perturba. Eu tenho casa, tenho propriedade, tenho dinheiro no banco, mas tudo é com dinheiro tudo é roubo, tudo foi com dinheiro de roubo, de crime. E eles leram uma passagem e disseram para mim, eles começaram a contar a história de Zaqueu para mim. Zaqueu era um publicano que roubava as pessoas, cobrava mais do que era lícito cobrar. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou para Jesus, Senhor, eu que resolvia dar aos pobres e restituir as pessoas. E eu ouvi essa história deles, e quando eu saí da fazenda, eu tive um propósito no meu coração. Vou desfazer de tudo e vou devolver tudo às pessoas que eu fiz. E quando eu me batizei, eu comecei a procurar, arrumei um advogado, ele era dono de uma mobiliária, contei minha história para ele, e à medida que ele vendia para mim, eu ia no banco, pegava vários cheques, preenchia, e agora eu visitava todas essas pessoas. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerão. Se ele se converter dos seus pecados e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar no estatuto da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juiz e justiça fez, certamente viverá. E esse versículo, quando eu li esse versículo, eu falei, justamente é isso que eu tenho que fazer. E agora comecei a visitar as famílias, digo que eu tinha matado alguém, e comecei a levar esse cheque. Fui agredido muitas vezes, mas eu falava, agora não vou reagir porque agora eu sou cristão. Eu sei que dinheiro não ressuscita mortos, mas eu estou aqui te indenizando pelos anos que eu fiz. Algumas empresas que eu tinha roubado, sabia o montante do roubo, que a gente anota tudo. Eu fui devolvendo a essas empresas que eu roubei, tudo. E do que sobrou, eu falei, a única forma de eu pregar para os meus colegas de quadrilha é levando esse dinheiro para eles. E orei muito, porque eu sabia que eles iriam me matar, que toda pessoa que entra para a quadrilha só pode sair morto. Então eu sabia que eu iria morrer. Eu chamei um amigo meu, irmão da igreja, e colocamos tudo no carro dele e fomos lá para o morro. Ao chegar no Morro São Carlos, eu fui recebido com salvas de tiro, com gritarias, e o pessoal, o morro todo praticamente desceu para poder me ver. Porque quando um garoto me viu, me reconheceu, começou a gritar, Falcão voltou, Falcão voltou.
E de repente o carro estava cercado de pessoas, pessoal da quadrilha, pessoal do morro e tudo, crianças, tudo. E gritando, Falcão voltou. E eu me lembro que o pessoal da minha quadrilha gritava, agora a nossa quadrilha vai ser forte, não vamos poder assaltar banco, induzir pessoas para o tráfico e tudo. E o cara que era esperto, voltou. E quando eu abri a porta do carro, eu saí com a Bíblia na mão, o atual chefe, que ficou no meu lugar, gritou bem alto para o pessoal, vamos parar. E apontou o dedo para mim, para a Bíblia, dizendo, Falcão, isso que está na tua mão é uma Bíblia? Falei, não acredito. Falcão, fala a verdade. É uma Bíblia? Falei, é uma Bíblia. Mas como? Você virou crente? Falei, virei. Não acredito. Você matou com a gente, você fumou com a gente, você cheirou, fez isso, fez aquilo, outro. E ele falou a mesma coisa que minha mãe falou. Não acredito que de capeta você virou santo. E quando o chefe da quadrilha falava comigo, um dos meus colegas colocou a arma na minha cabeça e disse, Falcão, você se lembra o dia que você assumiu a quadrilha, há anos atrás, e você matou um dos nossos colegas na nossa frente? Esse cara que você matou era um dos meus melhores amigos. Dali em diante passei a ter ódio de você. E eu queria te matar naquele dia. Mas eu sei que, como você era muito rápido no gatilho, eu temi você me matar, por isso que eu não quis te matar. Mas agora você está sem arma, e vou te dar uma oportunidade. Senão eu vou ter o privilégio de vingar a morte do meu pai, do meu colega, que você matou naquele dia. Você matou o meu colega, e agora eu vou ter a oportunidade de te matar. Ou você assume a quadrilha, ou você vai ser morto por todos nós. E eu falei para ele o seguinte, antes de vocês me matarem, vai no carro, pega tudo que é de vocês, eu quero morrer em paz, sem estar devendo nada a ninguém, exceto o amor. E eles foram no carro, pegaram o dinheiro, pegaram tudo que pertencia à quadrilha, e queriam matar o motorista. Eu falei, não, se vocês mataram o motorista, eu não vou deixar vocês me matarem também. Então liberaram o motorista, e agora o atual chefe vira para o pessoal do morro e diz assim, vai embora todo mundo, só vai ficar só a gente aqui. E eles fizeram um círculo ao redor de mim e apontaram a arma para mim. E o chefe disse assim, Falcão, tu sabe que nós amamos você demais, mas se você não aceitar assumir a quadrilha, infelizmente não vou ter que te matar. E eu falei, felizmente eu não vou aceitar a quadrilha, assumir a liderança da quadrilha. E agora eu sou cristão, temo a Deus, e eu gostaria que você me seguisse também, largasse essa vida do crime, de droga, e seguisse a Cristo Jesus comigo. E outro virou para mim, diz, Falcão, tá falando demais? Vou fazer o seguinte, nós vamos te dar 5 minutos para você voltar atrás. Se você não voltar atrás em 5 minutos, nós vamos descarregar a nossa arma em você. Eu aproveitei os 5 minutos e comecei a pregar o evangelho para eles. E quando eu já estava falando 3 minutos, um deles disse assim, Falcão, para. Falei, ainda falta 2 minutos. Não, para. Antes que você nos converta, por favor, para. Você não vai voltar para... Você não vai assumir a quadrilha. Eu falei, não. Ele pegou a arma e me deu um tiro. Só que a bala não saiu. E ele olhou para a arma, abriu o tambor, verificou bala por bala, fechou o tambor, deu o tiro para cima, a bala saiu. Quando ela atirou para mim, a bala não saiu. Não saía. E ele ficou irado, jogou a arma no chão, pegou a arma do seu colega e atirou também a arma, a bala não saiu. E ele gritou para os meus colegas, atira nesse cara. E todos eles atiraram, nenhuma das balas saíram. E eu virei as costas e desci. E quando eu estava descendo o morro, eu escutei 3 tiros de uma arma muito pesada. Como é comum no morro você ouvir tiro toda hora, não dei muita importância. Mas 20 dias depois eu voltei ali, todos eles me cercaram de novo, querendo me matar de qualquer jeito. Mas um deles disse assim para mim, Falcão, me explica o mistério. Por que a nossa arma, nenhuma bala saiu? Quando a gente atirava para cima, a bala saía. Quando a gente atirava para cima de você, a arma não saía.
Quando você virou as costas, eu saí correndo, fui no paiol de arma, peguei um rifle e corri atrás de você. Você sabe, Falcão, que eu sou um dos maiores atiradores com essa arma aqui. Eu nunca errei. E quando eu atirei, eu tinha certeza que a bala ia partir tua cabeça em dois. E quando eu atirei, apareceu um vulto por trás de você e recebeu um tiro que a munição desapareceu. Atirei pela segunda vez, de novo, novamente. Apareceu um vulto por trás de você, recebeu um tiro. Atirei pela terceira vez, novamente. Apareceu um vulto por trás de você, recebeu um tiro. Falcão, me explica o mistério. Que mistério é esse, Falcão? Pude abrir a Bíblia no Salmo 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra.